Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo eu quero trazer um relatório da viagem missionária que fiz recentemente aos estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Mas antes eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 16, e a partir do versículo 15, que diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Queridos, é importante nós assumirmos essa função que Jesus nos deu de irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E nós sabemos que a Bíblia diz que quem crer, não é? Quem crer e for batizado será salvo. E nós, então, temos que ter esta consciência de que este mandamento é para todo cristão. Então, todo cristão tem a responsabilidade de ir e pregar o Evangelho. Queridos, eu conheci um querido irmão, através das redes sociais, e eu senti o desejo no meu coração de evangelizar o pai desse querido irmão. E então eu comecei a fazer planos, comecei a pedir ao Senhor que me desse a data correta, o tempo certo, para que eu fosse então evangelizar o pai desse meu querido irmão. E antes de eu viajar, eu estava orando de madrugada e o Espírito Santo falou ao meu coração fortemente: faça uma carta e leve com você. E você vai glorificar o Senhor quando eu te contar o que aconteceu nesta missão. Então eu saí de Brasília no dia 15 de novembro, retornei exatamente hoje, dia 24, e saí às 22 horas do dia 15, cheguei em Recife na quarta-feira, por volta das 13 horas e 30 minutos, e no dia seguinte, na quinta-feira, então, eu peguei um ônibus e fui procurar o endereço desse cidadão que eu fui evangelizar. Irmãos, eu acho tão lindo como Jesus trabalha, como o Espírito Santo trabalha. Eu, em uma cidade que eu nunca tinha andado, eu nunca tinha ido, peguei um ônibus, desci no centro e comecei a andar perguntando, pedindo informações. E aí um rapaz, um vendedor de rua, falou assim para mim: amigo, você tem que pegar um outro ônibus. E aí ele prontamente me levou até o ponto de ônibus, me colocou dentro do ônibus e eu desci no ponto. E aí eu fui perguntando, perguntei acho que umas 4 ou 5 pessoas e cada pessoa me levava até um ponto. E aí quando eu cheguei em frente à companhia de lixo da cidade, um dos vigilantes que estava saindo de serviço falou assim: amigo, eu estou saindo de serviço e eu levo você até o endereço. E fomos, ele me deixou no endereço que eu estava procurando. E quando eu cheguei lá, os seguranças me receberam, perguntaram-me para onde eu ia, eu disse qual era o apartamento, e um deles então subiu comigo, E quando nós estávamos na porta da pessoa, o outro segurança que havia ficado na portaria ligou para ele dizendo: olha, o rapaz vai receber o moço aqui embaixo. E aí nós descemos com a afirmação de que eu seria recebido lá embaixo. E na verdade, quando nós chegamos, o segurança disse assim: olha, ele não vai receber ele. Quando ele disse ele não vai receber ele, eu quis ficar triste. O Espírito Santo falou para mim: lembra da carta? E eu tinha feito uma carta, inclusive eu fiz em braille, pedi para o meu filho traduzir. E o Espírito Santo falou: lembra da carta? Eu falei: é verdade, Senhor. E eu disse para o segurança, eu falei: amigo, eu preciso que esta carta chegue às mãos desse homem, porque Deus quer salvar a alma dele. E quando eu disse isso, o segurança começou a chorar. E ele disse: eu estou chorando porque eu também sou cristão e eu estou vendo o que Deus está fazendo para alcançar este homem. Fique tranquilo que esta carta chegará nas mãos dele. E aí eu voltei para a pousada onde eu estava. Ali eu tive o privilégio de evangelizar os funcionários ali da pousada. Inclusive o dono, que eu queria até falar assim, que eu achei muito interessante, que ele tem o seguinte pensamento. Ele disse assim: eu dou dízimo na igreja católica, eu
entendo que eu não preciso fazer nada por ninguém, cada um que se vire, cada um que faça a sua parte, cada um que se vire na vida. Eu não tenho obrigação de dar nenhum prato de comida para uma pessoa. E com esse pensamento ele acha que é salvo, né? E aí eu tive o privilégio, Deus me deu o privilégio de falar sobre o verdadeiro evangelho para esse homem. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira eu saí de Recife e fui para Natal, Rio Grande do Norte também, já para evangelizar uma outra pessoa. Eu saí de Recife às 7 horas da manhã e cheguei em Natal à tardinha. Ali eu dormi ali na sexta-feira. No sábado eu saí às 7 da manhã, cheguei numa cidade chamada Pau dos Ferros às 18 horas. De lá eu peguei um carro para São Miguel e no domingo então eu fui à casa de um cidadão de 73 anos, juntamente com a sua filha, onde o Espírito Santo, né, havia tocado no meu coração para que eu fosse então levar a mensagem de Deus até aqueles corações. E eu tive o privilégio de ministrar a palavra, né, para o taxista, porque lá na cidade de Pau dos Ferros não tinha transporte para São Miguel, então eu tive que pagar um táxi. E eu estou detalhando assim, irmãos, para vocês verem como foi, a viagem foi bem longa, né, e bem cansativa. E quando voltei, cheguei lá no sábado, no domingo eu voltei para Natal, né, e aí eu tive o privilégio de vir evangelizando no carro de São Miguel até Natal, e saí de Natal segunda-feira e cheguei em Brasília dia 24. Mas eu vivi uma experiência que eu queria relatar que eu achei muito interessante. Quando eu estava indo para Natal, antes de ir para a rodoviária, eu decidi passar na padaria para fazer um lanche. E eu achei interessante que eu estava na rua procurando a padaria, irmãos, e todas as pessoas que passavam por mim, ninguém tinha coragem de falar assim: moço, o senhor está procurando algum lugar, quer ajuda para ir a algum lugar? E para minha surpresa chegou um rapaz e disse assim para mim: moço, eu sou morador de rua, não se preocupe que eu não vou lhe fazer mal, eu levo o senhor aonde o senhor está querendo ir. Eu falei: eu estou precisando encontrar padaria. Ele falou: padaria aqui pertinho, eu levo o senhor lá. E me levou. Quando chegamos lá, perguntei para ele se ele queria tomar um café. Ele disse que queria. Aí eu tirei uma máscara para dar para ele, para que ele sentasse à mesa comigo. Ele disse: não, moço, eu prefiro esperar aqui fora, o senhor compra e manda para mim. Eu falei: tudo bem, o que você quer? Aí ele pediu um refrigerante e um pedaço de bolo. E quando eu entrei, eu tive logo o cuidado de pedir para quem me atendeu mandar entregar, né, para ele. E para minha surpresa, as pessoas disseram-me que não encontraram aquele rapaz. E inclusive o dono da padaria também foi procurar. As pessoas ali disseram: olha, nós vimos ele chegar aqui com você, mas realmente ele não está aqui, ele sumiu. E foi uma questão, irmãos, assim não foi nem de minutos, não. A questão foi muito rápido mesmo. Eu só entrei na padaria e ele sumiu. E aí alguém até me disse que saiu deu uma volta assim para ver se via ele, porque a pessoa disse: eu vi ele, eu sei quem é, mas não achou. Ela disse: eu conheço o rosto dele, mas eu não achei não. E aí depois do café da manhã, né, eu tomei o café da manhã, o Espírito Santo mandou eu ministrar dentro daquela padaria. Então eu me levantei e comecei a pregar a palavra de Deus ali dentro daquele estabelecimento. Quando eu me dirigi ao caixa para fazer o pagamento, né, do que eu havia consumido, eu cheguei no caixa e eu perguntei quanto dava a minha conta. Aí o dono falou assim para mim: você não deve nada, as palavras que você disse aqui nesta manhã, elas serviram para que eu refletisse, e eu tenho certeza que para muitas outras pessoas. E ele chamou uma pessoa que trabalha na padaria e mandou que me levasse na rodoviária. Irmãos, eu tenho aqui duas como é que fala, meu Deus? Duas afirmações assim, né? Ou duas questões que podem ter acontecido com aquele homem. Ou ele era um anjo e o Senhor usou para me guiar até aquela padaria, ou de fato ele era um morador de rua e alguém talvez o expulsou de lá, ou ele constrangido, né? Talvez ele já havia sido expulso daquele estabelecimento, ninguém sabe.
Mas a verdade é que eu aprendi uma grande lição naquele dia. E muitas pessoas que passaram por mim e que se consideraram ou que se consideravam melhores do que aquele morador de rua, né, na verdade, eles foram reprovados porque eles não tiveram o amor que aquele morador de rua teve. E eu acho interessante que ele falou coisas profundas, irmão, naquele dia. Ele falou coisas assim da Bíblia, falou que não existia mais amor, ele falou que quando Jesus voltasse não ia encontrar mais fé aqui nesse mundo, mas ele falou coisas tremendas e por isso eu até cogito a possibilidade dele ter sido um anjo que o Senhor usou, né, para me guiar até aquela padaria. E nessa viagem também eu encontrei um irmão que, olha só que coisa interessante, irmãos. Esse irmão, ele vive com uma mulher há quase 2 anos, ela é viúva e ele é livre, desimpedido, e ele simplesmente ainda estava orando para saber de Deus, se era para ele, de fato, assumir o relacionamento com aquela senhora, se era de fato para ele casar, né? E aí eu dei uma palavra para ele, quando eu saí, né, de lá, ele disse para mim: irmão, tudo que você falou eu precisava ouvir, o mês que vem eu estou resolvendo a minha vida. E uma outra situação que eu acho interessante, que eu queria aqui comentar, irmãos, no ônibus que eu estava indo de Natal para São Miguel, aliás, para Pau dos Ferros, tinha um homem dentro do ônibus conversando, eu achei interessante aquele assunto, e ele falando sobre prostituição, falando sobre um monte de bobagem, coisas mundanas, né? E o que eu achei interessante foi a atitude dele, né? Não foi o assunto que ele estava falando, mas a forma como ele estava conduzindo a conversa. E aí ele dizendo que ele era cristão e que o pastor tinha tirado ele da igreja porque ele sem querer mandou umas fotos de umas mulheres nuas, né, para o pastor. E aí ele tentou apagar, mas ele não conseguiu apagar e quando ele viu as fotos já tinha ido. E mesmo ele sendo disciplinado, ele estava ali dentro daquele ônibus criticando o pastor, criticando a igreja, criticando os cristãos, porque para ele era normal. Ele viveu uma vida devassa e ao mesmo tempo está na igreja, né? Como ele vivia. E aí ele criticando, né? Falando, criticando os irmãos. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a pessoa aprontou, fez tudo o que não devia e ainda estava culpando, né, o pastor por ele não estar na igreja, por ele não fazer parte mais do corpo de Cristo, quando na verdade o maior responsável foi ele, o maior culpado foi ele, porque ele estava vivendo uma vida dupla, né? Estava na igreja e ao mesmo tempo estava praticando as coisas do mundo, né? E aí o Senhor permitiu que ele mandasse as mensagens para o pastor. Eu acredito até que foi, né, uma permissão do Senhor para que o pastor tomasse conhecimento, né, de quem ele era, que na verdade ele estava dizendo até que ele era diácono, né? Ele servia na igreja. Já pensou, irmãos? E mesmo assim tendo uma vida dupla, né? Mas o que me chamou a atenção é que ele estava revoltado, criticando o pastor por ter disciplinado ele, né? Então, irmãos, como o mundo está, né? Infelizmente, o mundo está terrível, né? As pessoas estão brincando com a palavra, as pessoas querem viver de qualquer jeito e ainda elas querem que a igreja aceite, né, o mundanismo, todas essas coisas como se fossem coisas normais. Então eu queria aqui encerrar esse vídeo fazendo a oração, né? Aqui foi o relatório. Irmãos, eu queria, antes de orar, eu queria só abrir um parêntese e eu queria eu sei que talvez as pessoas, ou os deputados, ou o próprio governo nunca vai tomar conhecimento disso, mas eu queria falar sobre isso. Existe uma carteirinha de passe livre federal, inclusive a que eu tenho. Essa carteirinha ela dá direito ao deficiente viajar de um estado para o outro. Mas o que eu acho errado é o seguinte: você chega num estado e por você não ter a carteirinha daquele estado onde você está, você é obrigado a ficar pagando passagem, né? Nessa viagem eu gastei muito, porque você chega na rodoviária para marcar o passe livre e você não consegue, porque você só viaja, né, quando as empresas querem. Então, a gente termina gastando muito, né? E eu acho que essa carteirinha ela deveria ser,
né, deveria ter validade em todo o território nacional, né? Então peço até que você ore, né? Eu quero inclusive entrar em contato com algum deputado e fazer uma sugestão, até tive uma ideia de fazer um baixo-assinado para que eles pudessem ou possam melhorar a lei no sentido de fazer com que essa carteirinha ela tenha validade em todo o território nacional, não apenas de estado para estado, mas em todo o território nacional, porque eu fiquei pensando, né? Como por exemplo, eu cheguei lá em Recife, e aí tem que pagar passagem. Eu até brinquei, eu falei, sério, então aqui eu deixei de ser cego, aqui eu voltei a enxergar, né? Então as pessoas, irmãos, elas não estão nem aí, elas não se compadecem de você, não. Inclusive, uma vez eu estava em São Paulo, né? E aí para passar no metrô, eles me obrigaram a pagar passagem. Mas eu tenho a carteirinha, eu tenho o direito. Não, mas você não tem a carteirinha aqui do Estado. Então, olha só como é que o mundo é, como é que os governantes são. Eles obrigam a pessoa a mentir. Ou seja, eu poderia, então, mentir, dizer que moro no estado de São Paulo, em qualquer outro estado, e tirar uma carteirinha, como se eu morasse naquele estado. Olha só como é que são as coisas, como é que o mundo está hoje, né? Então, eu peço até que vocês me ajudem em oração. Eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa nesse sentido, porque assim como eu sei que muitas pessoas têm sofrido com essa questão do passe livre. Amém? Então, oremos ao Senhor e vamos agradecer por esse privilégio, né, que o Senhor tem nos dado de anunciarmos o Evangelho, de levarmos a mensagem do Senhor. É uma honra, é o maior privilégio que alguém pode ter, exatamente ser um semeador da palavra. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, Senhor, te exaltar por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, sobretudo pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, quando o Senhor derramou o teu sangue ali, Senhor, para nos dar a oportunidade de redenção, para nos dar a oportunidade, Senhor, de um dia, Senhor, estarmos, ó Pai, morando com o Senhor na eternidade. Pai querido, abençoe cada pessoa, meu Deus, que ouviu a tua palavra nesta viagem, Senhor. Que a tua palavra, meu Deus, possa produzir fruto de arrependimento em cada coração, Senhor, em cada ouvinte, Senhor, dentro daqueles ônibus, meu Pai, onde foi ministrada a tua palavra. Pai querido, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, estar, Senhor, lembrando cada pessoa de cada palavra que elas ouviram, Senhor, e que elas possam se voltar para o Senhor, arrepender-se dos seus pecados e aceitar o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai querido, nós te glorificamos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.